Olá, gente! Tudo bem com vocês? Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre como fazer a união adequada entre as orações. Vimos o uso de alguns conectivos que nos ajudam a entender, a relação que a gente está estabelecendo entre uma oração e outra. Pode ser de adição, pode ser de alternância. Às vezes, a gente pode subordinar uma oração à outra. Então a gente pode usar um pronome relativo nesse caso e como que a gente faz o uso adequado, em cada uma dessas situações. Isso foi a última aula que eu gravei, que já está disponível lá para vocês. Ela ficou um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma assistida. Essa aula que eu estou gravando agora, ela também vai dar continuidade a essa união entre orações. Só que em vez de falar de elos coesivos, de conjunções ou de pronomes relativos, eu quero falar sobre uma outra forma de juntar orações que é muito comum, que é por meio do gerúndio. E eu tenho percebido um emprego um pouco equivocado do gerúndio nas redações. Então, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos com problema e mostrar como resolver o problema. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu não vou entrar em nenhum aspecto gramatical mais complexo com relação ao uso do gerúndio, mas vale a pena lembrar o que é um verbo no gerúndio. É até interessante que depois vocês façam uma pesquisa a respeito, que assim vão usar com propriedade. Mas eu quero falar aqui de alguns dos aspectos que têm relação com o emprego correto deles nas redações, e é importante que a gente saiba do que a gente está falando. O que é o gerúndio? O que é um verbo no gerúndio? É aquele verbo que tem aquela terminação em NDO. Indo, indo, indo. Então, corrigindo, pensando, escrevendo, são verbos conjugados no gerúndio. Você já deve ter percebido que vocês usam bastante esses verbos quando vão escrever a redação. Então, vamos ver como aplicá-los corretamente. Para isso, primeiro a gente tem que conhecer algumas das características desse verbo. O gerúndio é uma das formas nominais do verbo, junto com o infinitivo e o particípio. Lembrando que o infinitivo são os verbos que terminam com AR, ER, IR, falar, correr, sorrir. São verbos do infinitivo. E o particípio são os verbos que terminam com DO ou TO. Falado, feito, dormido. São chamadas de formas nominais porque podem funcionar como verbo ou como nomes. Então, o gerúndio, em geral, tem valor de verbo, como aqui nesse exemplo. Precisando de ajuda, me chama. Aqui, precisando equivale a caso você precise. Eu poderia substituir o precisando por uma oração inteira, constituída pelo verbo precisar. Então, indica uma ação a ser realizada pelo mesmo sujeito do verbo chamar. Quem vai precisar de ajuda é quem vai chamar. Quem vai chamar é quem vai precisar de ajuda. O gerúndio também pode ter valor de advérbio. Amanhecendo, sairemos. Amanhecendo indica o momento da partida, quando sairemos. Ao amanhecer. Tem, pois, valor de advérbio de tempo. O gerúndio também pode ter um valor de adjetivo, como nesse exemplo aqui. Traga água fervendo. Aqui, fervendo é um verbo no gerúndio que está funcionando nessa frase como um adjetivo. Fervendo é a característica da água, equivale a fervente. Então, o gerúndio, ele indica normalmente uma ação em andamento ou uma ação incompleta. Muitas vezes reforçando a ideia de um processo longo. Por exemplo, se eu disser, use água fervendo para dissolver o mingau, refere-se ao processo de fervura, Fala da ação de ferver enquanto ela ainda está acontecendo. Vimos alguns animais pastando ao longo da rodovia. Aqui, o verbo pastando refere-se ao momento em que os animais ainda estão realizando a ação de pastar. Estou lendo o livro que você me indicou. Nesse caso aqui, o verbo ler, conjugado no gerúndio, refere-se à ação ainda em andamento,
A leitura está acontecendo, ainda não foi terminada. Então, observem que em nenhum desses exemplos a gente forma o período apenas com o verbo no gerúndio. E isso é muito importante na hora de escrever. Se a gente escreve uma oração usando apenas o gerúndio como verbo, a gente acaba construindo uma oração mal formada. Por quê? Porque o gerúndio, ele em geral ocupa uma das funções que são ocupadas por um nome, por um advérbio, por um adjetivo. Ou seja, ele precisa estar subordinado a um verbo desenvolvido, com uma ação que indique a pessoa, o número, o modo e o tempo. Vamos ver mais alguns exemplos de uso correto do gerúndio. E aproveitando para falar do próprio gerúndio, para a gente ter um pouco mais de informação sobre ele. O uso adequado do gerúndio ainda provoca muitas dúvidas entre os falantes. Alguns chegam a evitá-lo, temendo cair na armadilha do famigerado gerundismo. Observem que aqui nós temos o temendo, conjugado no gerúndio, fazendo parte de um período maior. Alguns chegam a evitá-lo, temendo cair na armadilha do famigerado gerundismo. Uma das formas nominais do verbo, o gerúndio, deve ser empregado em situações específicas. Nas orações adverbiais, indicando circunstâncias como tempo, causa, modo, entre outros. Aqui nós temos o verbo gerúndio indicando. Vejam que também está fazendo parte de um período maior. A principal característica do gerúndio é indicar uma ação contínua, ou seja, uma ação que está sendo realizada. Vejam que, novamente, o gerúndio fazendo parte de um período mais amplo. Nos exemplos vistos, o gerúndio está cumprindo adequadamente o seu papel, perdendo algumas características de verbo e ganhando outras características de nome, não importa se substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, aqui eu trouxe exemplos de uso do gerúndio que estão corretos. Não há problema em usar o gerúndio se a gente usa de maneira correta. Quando a gente usa o gerúndio de maneira correta, inclusive, isso contribui para que a gente formule períodos muito bons, muito bem escritos e muito claros. Agora a gente vai observar alguns exemplos em que o gerúndio foi mal empregado e a gente vai ver como poderia resolver. Primeiro exemplo. Apesar de tudo isso, jovens de países mais pobres não possuem as mesmas oportunidades, obrigando-os a abandonarem os estudos para começar a trabalhar. Vejam que aqui nós temos um período formado apenas pelo verbo no gerúndio. Nós temos ali o abandonarem, mas o abandonarem é um verbo no infinitivo, conjugado no infinitivo pessoal. E o infinitivo é uma outra forma nominal do verbo. Então, nós temos duas formas nominais do verbo no mesmo período. Então, ficou faltando aqui um verbo desenvolvido. Período, ele precisa ter um verbo que indique quem é o sujeito, né? Quem é a pessoa, é singular ou plural, em que tempo está conjugado, em que modo. A gente precisa que o período verbal ele possua esse verbo desenvolvido, né? Esse verbo conjugado. E aqui nós não temos, nós temos apenas dois verbos na forma nominal, obrigando-os a abandonarem os estudos para começar a trabalhar. Quando a gente usa o gerúndio, né, começando uma frase como essa, fica fazendo falta uma oração que complemente, porque o gerúndio, como a gente viu antes, ele desempenha o papel de um nome, né, que pode ser um adjetivo, um advérbio em geral, um advérbio. Então, se ele desempenha o papel de um advérbio, o advérbio ele não forma uma frase sozinha. Ele precisa estar inserido em uma oração. E é o que acontece aqui. Como eu usei o gerúndio, e o gerúndio ele perde um pouco das características do verbo para ganhar características de nome, ele precisa ser completado por uma oração desenvolvida. E para resolver esse problema, então, a gente precisa fazer isso. E aí há algumas soluções. Eu posso, por exemplo, juntá-lo à oração anterior, fazendo, em vez de duas orações diferentes,
uma oração só. Apesar de tudo isso, jovens de países mais pobres não possuem as mesmas oportunidades, obrigando-os a abandonarem os estudos para começar a trabalhar. Eu, inclusive, preferiria nem usar o gerúndio, porque eu acho que aqui o gerúndio ele nem é tão esclarecedor assim. Então, eu preferiria dizer que, apesar de tudo isso, jovens de países mais pobres não possuem as mesmas oportunidades, o que os obriga a abandonar os estudos para começar a trabalhar. Ou fazer uma inversão, colocar o gerúndio no início, né? Fazer uma outra organização da frase, dizendo assim: sendo obrigados a abandonarem os estudos para começar a estudar, jovens de países mais pobres não possuem as mesmas oportunidades. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte: não existe apenas uma única forma de dizer o que a gente precisa dizer. Vocês vejam que aqui eu disse de pelo menos 3 formas diferentes. Testar as possibilidades de dizer o que a gente precisa é um exercício bastante interessante para melhorar a nossa escrita. Façam um rascunho da redação e depois passem ela limpo, tentando dizer a mesma coisa de outra maneira, com outras palavras, organizando as frases de outra maneira. Isso é um exercício que ajuda a gente a aprimorar a nossa escrita, a conhecer diferentes formas de dizer, diferentes maneiras de se expressar, e a gente vai descobrir que existem formas que são mais interessantes que outras. Eu sempre peço isso nas redações de vocês, para passar limpo, para escrever de novo, para reescrever e me mandar, justamente para tentar fazer com que vocês percebam que sempre se pode dizer de outra maneira aquilo que a gente disse. E aqui nós temos alguns exemplos disso. Como consequência, o abandono resulta em mais violência, marginalizando principalmente moradores de comunidades carentes. Vejam que aqui o gerúndio está formando uma oração sozinho, marginalizando principalmente moradores de comunidades carentes. Então, que soluções nós poderíamos dar para resolver o problema do gerúndio estar sozinho nessa oração? A primeira solução sempre é juntar a oração do gerúndio com a oração da frase anterior. Outra solução é, em vez de usar o gerúndio, usar outro verbo conjugado. Como consequência, o abandono resulta em mais violência, o que pode levar à marginalização, principalmente de moradores de comunidades carentes. Exemplo 3. É necessário tomar medidas que melhorem o acesso à educação, planejando reuniões organizadas pelo MEC junto com os representantes estaduais e municipais. O gerúndio, novamente, está aqui sozinho formando uma oração. Soluções, juntar com o período anterior, ou formulando 2 orações independentes sem usar o gerúndio. É necessário tomar medidas que melhorem o acesso à educação. Isso pode ser feito por meio do planejamento de reuniões organizadas pelo MEC junto com os representantes estaduais e municipais. Vejam que, se eu prefiro formular uma oração independente, então eu preciso conjugar o verbo. Então, em vez de planejando, eu fiz toda uma estrutura diferente. E isso pode ser feito por meio do planejamento. E aí eu resolvi o problema do gerúndio sozinho na oração. Desse modo, o Enem, que deveria ser uma prova democrática e que oferece igualdade de oportunidades, acabará se tornando uma ferramenta que exclui todos aqueles que não têm acesso ilimitado à internet, mostrando assim um grande descaso do governo com os mais pobres e desfavorecidos. Vejam que nós temos aqui o uso do gerúndio em 2 momentos, se tornando e mostrando. Se tornando está fazendo parte de um período maior, que possui o verbo conjugado. Está muito bem usado, a frase ficou perfeita. O problema está com mostrando, que está funcionando ali sozinho na oração. Como nós podemos resolver? Poderíamos colocar o gerúndio junto com o período anterior. Não teria problema, ficaria bem construído.
mas nós teríamos um período muito longo, e eu normalmente digo para evitarem construir períodos muito longos, porque há um risco muito grande de que eles fiquem confusos. Então, poderíamos eliminar o gerúndio e manter o período independente, formando aí um período isolado mesmo, mas sem o gerúndio. Então, desse modo, o Enem, que deveria ser uma prova democrática, que oferece igualdade de oportunidades, acabará se tornando uma ferramenta que exclui todos aqueles que não têm acesso ilimitado à internet. Tal fato mostra um grande descaso do governo aos mais pobres e desfavorecidos. Vamos agora ver o último exemplo 5, que também traz um uso indevido do gerúndio. A arte se manifesta de diversas formas, trazendo para a sociedade interesses comuns no entretenimento e assim formando uma forte identidade nacional para a população, ademais unindo as pessoas de forma positiva para a sociedade. Veja que nós temos o emprego do gerúndio em 3 momentos, trazendo, formando e unindo. Trazendo e formando, tudo bem, está fazendo parte de um outro período maior que possui um verbo conjugado. O problema está na última oração, ademais, unindo as pessoas de forma positiva para a sociedade. Essa oração está ruim por quê? Quando eu digo unindo as pessoas de forma positiva para a sociedade, nessa oração não dá para entender quem é que está unindo. Faltou um sujeito para esse verbo, porque ele está no gerúndio. Melhor aqui era desenvolver esse verbo, ou juntá-lo à oração anterior. Vamos ver como nós resolvemos. Vou aqui repetir apenas a última oração. Eu a mantive como uma oração independente da anterior, mas aí eu precisei criar um sujeito para a ação de unir. Então, as manifestações artísticas desempenham um papel importante, unindo as pessoas de forma positiva para a sociedade. Então, vejam que aqui eu continuo usando o gerúndio. Vejam que eu não eliminei o gerúndio. Mas eu apresentei antes uma oração com o verbo desenvolvido que possui um sujeito, que é o mesmo sujeito do verbo unir. Então, as manifestações artísticas, elas desempenham um papel importante e elas unem as pessoas de forma positiva para a sociedade. Então, vejam que aqui o que eu fiz foi trazer alguns exemplos de como nós podemos empregar o gerúndio de forma correta, né? Sempre evitando deixar o gerúndio sozinho para formar uma oração. Na próxima aula que eu gravar, eu vou falar sobre outros aspectos da coesão sequencial que é importante para a redação. Vamos falar sobre como fazer os elos adequadamente entre os períodos e entre os parágrafos. Há muitas outras informações que eu poderia abordar ainda sobre a união entre orações, mas eu quis me restringir apenas aos problemas que eu identifiquei nas redações que eu tenho corrigido. Então, se vocês tiverem outras dúvidas sobre o uso adequado dos elos coesivos entre orações, sobre como formular adequadamente as orações, podem entrar em contato, que eu terei o maior prazer em ajudar. Até a próxima!